Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro de conhecimentos. E hoje o nosso tema é o tema referente à CNV, a comunicação não violenta. E o nosso tema ele é enriquecer a vida através do aprendizado da comunicação não violenta. E muitas pessoas ainda não têm noção do que seja a linguagem, que é o que a gente reduz chamando de CNV, né? Comunicação não violenta. E, e hoje a gente vai fazer um apanhado um pouco sobre o que significa esse termo e essa linguagem. Iniciando, hoje eu vou iniciar um pouco diferente. Eu vou ler um texto aqui para vocês e prestem bem atenção no que eu estou lendo aqui. Vamos lá. Veja o meu lado belo. Procure o melhor em mim. É o que realmente sou. Quero ser sempre assim. Talvez demore, talvez dê trabalho, mas veja o meu lado belo. Veja o meu lado belo. Procure em cada momento. Aproveite as chances. Tente dar um jeito de me ver brilhante quando estiver me olhando. Veja o meu lado belo. Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre a comunicação não violenta e sobre a questão da empatia. Todo mundo, né, todos nós, é, temos algo de belo em cada um de nós, né? Todos temos. E muitas vezes a gente não consegue ver no outro, né, algo de beleza, porque a gente está tão tomado, né, sobre coisas desagradáveis e que a gente colocou na nossa mente de que aquela pessoa, né, ela nos prejudicou, aquela pessoa é, é desagradável, aquela pessoa é irritante, aquela pessoa sempre está discutindo comigo, né? E aí, esse texto é uma música do Marshall Rosenberg, o criador da metodologia da comunicação não violenta. E, na verdade, é uma música, né? E essa música, ele traz exatamente a questão da empatia, que ele coloca, né? Veja o meu lado belo, procure o melhor em mim, é o que realmente sou, quero ser sempre assim, talvez demore, talvez dê trabalho, mas veja o meu lado belo. Então, assim, é sobre isso. A comunicação não violenta, ela nos oportuna a observar melhor as pessoas, né? Encontrar algo de belo nelas, porque todas têm. E quando a gente começa só a pensar em defeitos que as pessoas têm, e a gente ressalta os defeitos, né? Tem muito isso que a gente, muitas vezes, a gente diz assim, faz tanto, e aí alguém diz, e aí a gente diz, todas as coisas boas que eu faço, as pessoas não percebem, mas quando eu faço uma errada, ela ressalta. Por quê? Porque a gente está sempre olhando, a gente esquece de olhar o lado belo que todo ser tem. E a metodologia, ela parte exatamente desse pressuposto, de abrir o coração, de fazer essa conexão, né? Então, de conectar o outro pelo coração. E nem sempre a gente está nessa frequência, né? Vamos chamar isso de uma frequência. A gente muitas vezes está na frequência de que nos disseram tanto que o mundo era feio, que o mundo era, as pessoas não eram legais, que na minha frente eu botei alguém que vai estar sempre querendo me derrubar, eu estou no mundo competitivo, né? A competição, o outro está disputando comigo uma carreira, o outro está querendo o meu lugar em alguma coisa, né? O outro não consegue me ver bem,
porque incomoda ele. Aí Marshall diz, né, a comunicação não violenta diz, como eu posso enriquecer a vida, ter uma vida rica? E aí não estamos falando de prosperidade financeira, porque a prosperidade ela é a energia do seu bem-estar. Estar bem, estar de bem com a vida, estar de bem com o universo, estar de bem com tudo aquilo que aparece na tua frente, sem estar em conflitos internos ou conflitos externos. Isso é o enriquecer a vida. E aí a gente está diante de uma metodologia que ela nos faz olhar as coisas de forma diferente, nos faz perceber quais são nossos sentimentos em relação a tudo aquilo que está em nossa volta. E aí o outro que me incomoda, ele me incomoda porque é algo em mim que porque algo em mim mexe, né? E se mexe é porque é em mim. E é em mim que eu tenho que melhorar, é sobre o meu olhar sobre aquela coisa que eu tenho que melhorar, não é? Então, assim, e não dá para ficar todo mundo caindo em cima do outro, né? Criando. A gente vê uma cena, e aí a gente olha aquela cena normalmente, e o que a gente está vendo é um ângulo, que foi o ângulo que a gente se acostumou a ver. O ângulo do julgamento, o ângulo da crítica, o ângulo de ver o outro como um ser, né? Que é o destruidor, ele está destruindo algo, ele está do lado do mal, porque a gente criou uma. Como se a gente criou, a mente criou. O lado é bom, o lado não é bom. Né? E aí a gente sempre vai caracterizando tudo dessa forma. Isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso aqui é bom, isso aqui não é. E essas escolhas nem sempre são as nossas escolhas. Essas escolhas, elas foram nos dadas numa bandeja que nos diz assim, é isso. Quem age assim não é bom. Quem age assim é bom. Quem age assim é pobre. Quem age assim é rico. Então, nos disseram coisas que são comportamentos que dizem tudo é assim e não há outro modelo. Só que não é isso. Isso a gente vai chamar de comunicação bloqueadora ou comunicação alienante, porque ela é como se nós não tivéssemos condições de pensar e agir e raciocinar e analisar as coisas pelo nosso sentimento, por aquilo que a gente de fato está vendo. Não, a gente nem analisa, a gente diz, está tudo errado. Não, eu julgo assim, é isso, tá no modelo que me deram, isso está errado. Né? E aí não dá tempo de se analisar as circunstâncias que provocaram aquilo, as circunstâncias que levaram aquela pessoa a agir daquela forma, tudo que vem dentro da história dela, né, que foi quebrando, transformando ela, criando muros dela com relação, muitas vezes, à sociedade, e a gente simplesmente julga, só faz julgar. E aí a gente não tem tempo, porque a vida é muito corrida, de olhar o lado belo. Né? E aí a gente esquece de olhar o lado belo. Hoje eu estou um pouco mais poética, né? Mas é porque a gente está entrando na frequência, mudando a frequência, né? Estamos entrando agora na frequência de uma nova era, um novo ano também, né? Daqui a pouco a gente está entrando aí em dezembro, e daqui a pouco a gente está frequenciando um novo movimento, né? E aí eu já estou nessa energia desse novo movimento, e essa energia desse novo movimento é uma energia não só de festividades de fim de ano, não, é uma energia que o planeta está fazendo uma transição e que a gente precisa compreender que essa transição ela mexe com todos nós
E aí, mas Sandra, o que essa transição tem a ver com a metodologia? Tu estava falando agora mesmo com a metodologia do Marshall Rosenberg, e agora tu puxaste para a transição planetária. Isso se liga? Sim, se liga sim. Porque isso aqui, a transição planetária, está falando do planeta. O planeta, os habitantes do planeta Terra, somos todos nós. E o universo que está, onde esse planeta transita, é um universo ordenado, onde existe uma ordem, existe um tipo de frequência e tudo se coordena a partir daquela ordem. E nós que estamos dentro desse planeta, né, dessa nave planeta, estamos em desordem. Estamos em desordem por quê? Porque estamos num momento de transição, onde se requer a ordem, onde é a necessidade de que tudo volte à ordem, porque tudo tem que estar em ordem. E aí o nosso planeta, nesse momento, como nós estamos num processo de buscar a ordem, tudo está vindo fluindo muito, muitos movimentos, muitos conhecimentos estão sendo expostos, muitas coisas estão vindo à tona, muitos conflitos estão aparecendo, mas todos eles têm uma única função, que é fazer com que a gente comece a sair daquele modelo que nos disseram que esse modelo é assim, só existe isso e isso, e julgue, tudo julgue, né? E aí a gente tem que entrar no modelo, que é um modelo de harmonia, que é uma lei do universo, é a harmonia. E a harmonia está relacionada com a alegria, está relacionada com a paz, está relacionada com, pelo menos, a redução de conflitos, né? E que a gente possa subir um grau que é de inteligência, de consciência. E consciência é a hora quando você diz: veja o meu lado belo, procure o melhor em mim. É o que eu realmente sou, né? E é o que ele diz: quero ser sempre assim. Então, assim, é esse lado belo que ele vai começar a se expandir. É o coração se expandindo, né? E quando eu falo de coração se expandindo, eu quero trazer uma convidada. Lívia chegou agora, seja bem-vinda, Lívia, mas como não é a convidada que eu vou chamar agora, não. Então, eu estou com outra convidada aqui, esse ano ela não se apresentou, foi mais culpa minha mesmo, era para ter chamado ela faz parte da CNV, né? Tem um papel muito importante na comunicação não violenta, e quando a gente fala de coração, a gente está falando da grandiosidade dessa harmonia do universo, e a gente tem a comunicação não violenta, ela fala sobre uma linguagem, né? Um método de que a gente tenha uma forma de comunicação mais empática, uma comunicação que... Espera aí um pouquinho, gente. Minha cachorra está aqui no... Ao vivo é assim, ao vivo e a cores é assim. Então, a gente tem uma comunicação empática, que a gente de verdade possa olhar o outro com mais harmonia, com amor. E a comunicação não violenta, ela tem uma representação, ela usa um personagem, e hoje eu convidei a Gi. Gi vem hoje para cá, Gi se apresenta, porque é melhor você se apresentar do que eu mesmo a lhe apresentar. Gi está aqui comigo. E a Gi é uma girafa, né? É a girafa que representa a comunicação não violenta. É a girafa que é o animal do planeta que tem o maior coração. E também tem uma forma de olhar, né? Além disso, além do maior coração, ela tem um pescoço comprido e lá de cima ela consegue observar melhor, né? Então ela tem mais clareza e não
vive quando a gente está embaixo, às vezes a gente não consegue ter tanta clareza sobre as coisas que estão acontecendo, não é mesmo? Então, Gida, minha canhadinha, é a primeira participação dela, já era para ter vindo há mais tempo, mas hoje é um especial, e eu disse, Gi, você vai comigo. Hoje estamos juntas aqui. Oi, pessoal! Olá! Então, a gente está aqui e aí a gente vai começar a falar sobre a metodologia de Marshall Rosenberg, que ela também é chamada linguagem girafa. E eu queria dar uma pontuação sobre o que é a linguagem girafa, né? A linguagem girafa é exatamente, ele traz duas representações. Uma representação é a girafa e outra representação é o que ele chama de chacal. E chacal um lobo. O lobo, dentro da metodologia, apenas para que a gente consiga entender como funciona a metodologia, entender a linguagem do coração, a linguagem da girafa. O lobo, ele é sempre agressivo. O lobo, ele não escuta, ele quer falar o que ele quer e ele sempre acha que é assim. O que eu estou dizendo é o certo. E acabou. Ele não tem ouvidos para escutar mais ninguém, né? A girafa não. A nossa Gi, ela tem um grande coração e ela tem a habilidade de ouvir o outro, ela tem a habilidade de ter empatia na hora necessária. E a empatia é ou você não precisa dar conselho a ninguém quando você está sendo empático. Às vezes a necessidade da pessoa é apenas que você a escute. Então, assim, a metodologia ela é muito centrada nessa compreensão, por exemplo, em relação à empatia com você mesmo e a empatia com os outros. Então, quando a gente está se referindo, por exemplo, à empatia com os outros, a metodologia nos diz que, às vezes, a pessoa apenas precisa falar. Ela não quer ouvir de você conselhos, né? Ela não quer ouvir uma história semelhante que você termina dizendo, né? Termina assim, nossa, isso que você está passando eu já passei. Aí lá vai você contar uma história semelhante, mas a pessoa não quer isso. A pessoa está ali, ela só quer desabafar. E também não adianta você chegar para a pessoa e dizer, eu queria te dizer que eu te entendo, mas eu tenho, olha, por que você não tenta fazer assim? E a pessoa não está querendo aquilo naquele momento, né? Então, o processo de empatia, dentro da metodologia, a gente consegue compreender melhor. Por quê? Porque a gente vai no sentir. A gente vai trabalhar a questão do coração, a gente vai trabalhar a questão dessa conexão de alma, né? De certa forma, de alma. Olhar o outro com compaixão, porque por trás daquilo que ele está falando, por trás daquilo. Vou dar até um exemplo. Digamos, numa sala de aula, uma aluna agride o professor, né? E faz aquela confusão no meio de uma aula, e o professor, alguns professores às vezes também entram na mesma frequência e a discussão acontece ali, mas às vezes o professor manda a aluna sair da sala, ou às vezes o professor fica até sem saber como responder, porque às vezes é uma situação onde tem outros alunos ali na sala, e aí é quando a CNV, a comunicação não violenta, ela vem nos orientar sobre quais procedimentos devem ser feitos numa situação como essa, né? E a primeira delas é sentir pelo coração, essa conexão, é tentar entender, olhar o outro, né, com compaixão, sim, porque por trás daquilo, ele sempre coloca que um ato de violência, por trás de alguma violência, sempre existe uma necessidade que não foi, que está ali embutida e que precisa vir à tona, né? Então ele vai olhar e vai dizer, vamos dizer, a pessoa está ali fazendo aquela confusão, e aí muitas vezes a gente diz, não, está fazendo para chamar atenção, né? Está fazendo porque é mimada, mas aí é olhar com compaixão e dizer, tem algo aqui atrás, né? Tem algo muito maior que precisa ser olhado com carinho. E às vezes é só dizer,
a pessoa dizer: "Te compreendo", porque ali você está sei lá, está gritando porque, sei lá, o professor disse que era de um jeito e, de repente, caiu na prova diferente, né, e ela acha que ela estava certa e o professor não estava. Vamos dizer uma situação desse ponto. O professor tem que fazer o quê, né, dentro do sistema de metodologia da CNT? Observar toda a situação, tudo que está se dando ali, todo o comportamento daquela pessoa, e primeiro pensar o que está fazendo essa pessoa ter essa reação, o que está por trás disso. Não é só a questão do, sei lá, de um item de uma prova, tem algo mais, talvez ela tenha trazido de casa alguma outra contrariedade, e junta tudo isso e naquela hora estoura, né? Então, ele vai ter que ter toda uma calma, né? Fazer essa conexão do coração, porque muitas vezes uma conexão do coração, apenas um olhar pode mudar tudo, faz até a pessoa se acalmar, né? Então, assim, e até fazer isso, né? Existe são coisas tipo a frequência da voz, é muito, o som tem tem uma coisa muito importante, às vezes a gente não sabe, não percebe, que o som, né, ele transmite muita coisa, tem uma energia muito forte no som, e dependendo do tipo de som que você vai estar atuando naquele momento, né? Então, são muitas coisas que, quando a gente começa a entender a comunicação não violenta, a gente começa a entender que a gente pode sair do. E aí eu sempre uso a questão da frequência, né, da frequência da raiva, para uma frequência mais harmônica, né? E a gente pode resolver o conflito de, de forma mais harmônica. Apenas se abrindo também para o outro, né? Entrando no estado que ele chama também de vulnerabilidade, que é o quê? Eu te compreendo. Podemos até conversar sobre isso com mais calma. Em algum ponto você talvez tenha razão, né? Então, a gente começa a trazer aquela pessoa mais para próximo de você, porque ela vai dizer, não, ela não está armada. Eu joguei toda a arma em cima dela, mas ela não veio com arma. Ela veio com flores e com a mão para dizer, vamos juntos refletir sobre aquilo? Né? Então, a CNV ela traz muito essa questão de. Por isso que é tão importante que essa disseminação da comunicação não violenta, é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de expandir esse conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser aplicado para professores, pode ser aplicado para pais, pode ser aplicado aí, campos de pessoas que trabalham na área religiosa, que fazem aqueles encontros, né? Porque ele também, essas células que trabalham em encontros até em campos de religião, muitas vezes eles são também orientadores, né? Então, assim, trazer para esse campo a comunicação não violenta, isso modifica muita coisa, né? Elimina-se muitos conflitos quando a gente tem sabedoria de entender quais são as possibilidades que a gente tem. E não existe só uma possibilidade, que é o conflito, né? Então, tivemos durante toda a história da civilização pessoas que provaram, através do amor, que é a maior frequência que há, que a gente pode fazer um caminho completamente diferente, que a gente pode mudar tudo através do amor. Nós tivemos desde o Cristo, né, que veio com tanta mensagem linda sobre, com as metáforas, né, com essa forma do coração, né, de transmitir a partir do coração, com muita calma, com muita leveza, né, uma frequência de voz num tom harmônico. Então, isso é muito importante. E aí, como é que a gente aprende tudo isso? Né? É só uma metodologia de um livro? Eu estou aqui com o livro Comunicação Não Violenta. Sim e não. A metodologia ela vai nos possibilitar caminhos e um método para que a gente possa atuar dentro da família, para que a gente possa atuar numa escola, que a gente possa atuar na área política, que a gente possa atuar no trabalho que você, dentro de escritórios, em trabalho.
Então, é um campo muito aberto. Terapeutas, se você que é terapeuta, e já sabe lidar com seu cliente, mas às vezes vem um conflito e às vezes a metodologia pode também te guiar muito mais, te abrir muito mais espaço, porque ela está trazendo uma frequência que é a frequência do coração. E ainda sobre a comunicação não violenta, a gente tem sido aplicada, inclusive em hospitais, né? Então, o Marshall, ele traz uma coisa muito interessante, eu vou mostrar aqui no livro. Gia, a primeira que está olhando já. Então, aqui já tem, no livro, a gente tem uma médica de Paris que ela fala o seguinte: cada vez mais eu uso a comunicação não violenta na prática clínica. Alguns pacientes perguntam se sou psicóloga, dando a justificativa que seus médicos não costumam se interessar pelo médico, como eles levam a vida ou lidam com suas doenças. Então, normalmente o médico não está muito preocupado, né, fora a questão do seu atendimento médico, de saber realmente conversar com como aqueles médicos antigos, né, médico de família, de conversar com a família. Então, isso é uma coisa também que a gente pode começar a levar para a área médica, né? A CNV, segundo essa médica, me ajuda a compreender quais são as necessidades dos pacientes e o que eles precisam ouvir em determinados momentos. Acho que isso ajuda, sobretudo, no relacionamento com hemofílicos e portadores de HIV, pois ocorre tanta raiva e sofrimento que é comum a relação entre o paciente e o profissional de saúde. Chegando mais gente aqui para nosso espaço. Então, bem-vindo a Amparo, que está chegando, gratidão. Então, ainda continuando o relato da médica sobre a comunicação não violenta. Ela diz, acho que a metodologia, né, segundo ela, ajuda sobretudo no relacionamento com hemofílicos e portadores de HIV, pois ocorre tanta raiva e sofrimento que é comum a relação entre paciente e profissional de saúde ser seriamente abalada. Olha só, gente, a gente parece que dentro na medicina não existe conflitos entre médicos e pacientes, existe, né? E às vezes o paciente tem uma necessidade, né, de ter uma conversa com o médico, e o médico não está muito preocupado, ele está preocupado só naquilo que ele tem que passar para o paciente, porque são tantos pacientes, né? Mas imagina uma medicina que também tivesse esse olhar mais empático. Não estou dizendo que são todos os médicos, tá, gente? Hoje a gente está vendo muita mudança, então isso já é maravilhoso. E aí ela coloca, faz pouco tempo, uma pessoa com HIV que tenho tratado há 5 anos, me disse que o que mais a tinha ajudado foram minhas tentativas de achar maneira para ela desfrutar o dia a dia. Nesse aspecto, a comunicação não violenta me auxilia muito. Antes, quando sabia que um paciente tinha uma doença fatal, frequentemente eu me apegava ao prognóstico dele e assim era difícil encorajá-lo, sinceramente, a levar a vida. Com a comunicação não violenta, desenvolvi uma nova consciência, bem como uma nova linguagem. Fico assombrada de ver quanto ela se presta à minha prática médica. Sinto mais energia e alegria no trabalho à medida que envolvo cada vez mais na dança da comunicação não violenta. Gente, uma médica falando sobre o que é a comunicação não violenta e como isso muda a vida dela e de muitas pessoas. Deixa eu só olhar aqui quem está com a gente. Seja bem-vinda, Paro. A Lívia estava por aqui, não sei se ainda está, porque eu também não consigo vê-lo. Zanira, gratidão pela presença. Então, o que eu queria trazer, hoje a gente está falando um pouco sobre o que é a comunicação não violenta, né, de forma mais ampla. Lembrando que a gente está falando sobre a questão de uma metodologia criada há mais de 20 anos, né, o Marshall Rosenberg, né, que desenvolveu o livro e a metodologia. Ele partiu do conflito interno dele mesmo, porque ele não conseguia entender porque as pessoas se agrediam tanto, né? E queria ver uma forma. Será que existe alguma forma da gente
conseguir ser mais harmônico, não é possível que a vida seja só conflito, né? Então, ele traz a metodologia, e a metodologia parte de 4 pilares, né, que são os pilares básicos da metodologia, que é a observação. A gente observa as coisas, isso muda muito, gente. Muda a vida da gente quando a gente começa a partir para, antes de uma agressão e rebater no mesma frequência, né? A gente parar, inspirar e dizer: isso mesmo que está acontecendo? Acho que até dizer assim: gente, peraí, isso é comigo. Por que isso está acontecendo, né? Se está acontecendo, é um espelho de algo que reflete em mim, e eu preciso inspirar para entender o processo. Não é rebater, é entender. E com muita calma dizer, tem algo aqui que eu preciso, tem uma necessidade da pessoa que talvez eu não esteja atendendo, né? Principalmente quando é família. Tem algo que, se uma filha agride a mãe, é porque tem alguma necessidade que não foi exposta e que precisa ser conversada, sim, de forma empática, né? Precisa ser olhada, essa filha tem que ser olhada, e às vezes ela está com conflito lá fora, e não tem esse campo de interligação com a mãe, então se batem, e às vezes não sabem nem por que estão se batendo uma com a outra, né? Então, é preciso fazer esse olhar. Não, porque são gerações diferentes, né? Minha mãe é muito antiquada e eu sou muito moderna. E como isso vai funcionar, né? Mas primeiro, essa filha também vai ter que ter empatia com a mãe, né? De entender que, nossa, minha mãe viveu um outro período. E é por isso que a gente fala da consciência e da sabedoria, né? De ter sabedoria, de olhar o outro e dizer: eu compreendo minha mãe porque estamos em mundos diferentes. Eu entendo o quanto é difícil para ela compreender a minha linguagem de hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, a mãe também está lá e dizendo: o que eu fiz de errado para que minha filha não consiga me entender? E aí a gente está falando de 2 conflitos de comunicação. É só a comunicação que não está casando, né? E por isso que o Marshall fala que a comunicação é a base de tudo. E gente, a gente vive de comunicação, para tudo a gente se comunica, né? Então, assim, como estamos nos comunicando? E que dificuldade é essa da nossa comunicação, dessa interação? O próprio Marshall diz claramente que a nossa grande dificuldade é porque nós vivemos numa comunicação bloqueadora ou alienante, né? E é isso que hoje o planeta nos pede, né? Que a gente comece a abrir a mente para entender que, de alguma forma, a gente praticamente esteve em coma. O mundo girava, as coisas aconteciam e a gente simplesmente dizia: está tudo certo, é assim mesmo. Se estão dizendo, é porque é assim. A gente nunca parou para refletir sobre aquilo, observar melhor aquilo. Por que, de fato, essa guerra está acontecendo? Não, a gente não quer nem saber. Está lá acontecendo a guerra, está lá a discussão, não é comigo. Mas é importante que a gente comece, os jovens, os adultos, e todo mundo comece a entender. A gente está todo no mesmo planetinha. Se estamos todos dentro da mesma casa, né? Cada um no seu cantinho, mas dentro de uma bola que é uma nave, que está lá no universo. A gente, nesse momento, estamos circulando aí pelo universo. Do jeito que a gente vê a Lua lá em cima, quem está na Lua, se quiser, se tem alguém na Lua, pode ver a gente uma bolinha também. E aí a gente está dentro dessa bolinha, gente. Olha que loucura, mas é. E aí, e se estamos todos dentro desse mesmo espaço, a gente tem a capacidade de, se não quiser se envolver, mas a gente tem a capacidade de olhar aquilo e dizer: com o meu coração, eu desejo muita luz para que aquilo se resolva.
E não a gente começar a dizer, ah, tomara que A ganhe ou que B ganhe. Não, gente. Essa conexão com o coração é ter empatia com tudo. Né? E o grande pilar, eu falei em quatro pilares, mas não citei, falei só de um. E aí, deixa eu só voltar para os pilares, que é observação, sentimento, eu observo, eu sinto alguma coisa em relação àquilo, porque aquilo me afeta de alguma forma, né? Eu percebo quais são as necessidades que aquilo me traz, porque se aquilo de alguma forma me deixa em aflição, é porque tem alguma necessidade também dentro de mim que não tá legal, né? Ou aquilo tem alguma necessidade que está faltando naquilo algo. Por isso, o conflito. E o último, ele chama do pedido ou de estratégias para modificar aquilo, né? O termo pedido, ao mesmo tempo, é uma estratégia. O que podemos fazer para modificar aquilo? E se a gente está num ponto onde a gente não pode, um conflito de guerra está acontecendo ali, e a gente não tem como fazer nada, mas a gente ainda tem o que fazer, que é emitir luz para ali, sabe? Isso a gente pode fazer. Fazer uma oração, fazer uma visualização de ver aquilo resolvido, né? de ver tudo aquilo em espaço de luz. Então, a gente tem também, a gente só não pode se apartar de tudo e dizer, isso não me pertence. Não, não é que não, tudo aqui é uma coisa só. E a conexão que ele. E aí os conflitos eles acontecem exatamente porque a gente separa as coisas, né? O aluno que me agride, aí você olha assim, diz, quem é esse aluno que está querendo me agredir? Não, esse aluno é um ser humano que tem algum conflito dentro dele e que precisa de ajuda. E que cabe o professor, nesse momento, como professor, entender que dificuldade está acontecendo e não agredi-lo. Né? O que a gente pode fazer para você se sentir confortável dentro da sala de aula? Alguma coisa que eu posso fazer? Alguma coisa que até então eu não fiz e a minha presença está te incomodando? Se está te incomodando, é porque tem algo que a gente precisa trabalhar nisso. Né? Eu olhei com você de alguma forma aqui, me explica, aí você vai dizer para essa pessoa, me explica onde foi, o que é que está acontecendo que quando você me olha você tem raiva. Tem algum ponto de alguma fala minha que eu não lembro de ter falado, isso não ressoou bom para você? E aí isso se chama estar em estado de vulnerabilidade, que é se abrir para o outro e dizer, se eu te magoei, me perdoa. Né? Então, esse é o estado de vulnerabilidade. E dentro da comunicação não violenta, a gente vai também ter que precisar se abrir para não se fechar, mas poder chegar para o outro e dizer, se eu errei, eu não sei o que foi que eu fiz onde eu errei, mas se eu errei, me dê a chance de mudar isso. Né? Porque a gente não pode dormir levando conflito, gente. É sério, né? Isso é sério. Isso é por isso que essa metodologia é tão encantadora mesmo. A questão dos casais, né, a gente pode até trazer agora mesmo, as redes sociais nos trazem muitos exemplos de conflito, né? Tá demais, um conflito demais. É muito bom para os nossos estudos, para que a gente comece. Então, por isso que a metodologia é boa, porque a gente pode ver com a metodologia na mão, a gente começa a analisar por que isso está acontecendo, o que está por trás disso. Então, a gente começa a fazer essas análises. E agora mesmo recente a gente está com caso agora, né, uma apresentadora, atriz, modelo, não sei bem o que é, com um conflito com o marido de vários anos de casado, né? Quando eu comecei a fazer uma análise sobre essa história e encontrei um ponto de quando eles começaram o casamento, ela tinha acho que 14 anos, não sei se era 16 ou 14 anos, e casou com uma pessoa que tinha 20 e tantos anos, né? E essa pessoa passou a ser empresário dessa moça. Ali já tem um erro, né? A menina não era uma moça
que se a gente for falar qual a idade dessa pessoa hoje e o período que isso aconteceu dentro de um contexto social, isso era meio estranho para a época, né? Ela não tinha idade para casar. Então, assim, aí a gente vai fazer uma linha de compreensão de coisas que levaram a esse momento do boom, do conflito maior. Entende, gente? Então, assim, e aí não adianta a gente fazer uma análise que, aconteceu o conflito entre o casal agora e isso tem a ver com isso, esse momento. Não, não tem a ver com esse momento, ele tem a ver com todo o histórico de uma relação que talvez não tenha começado de forma correta. Então, é sobre essas coisas que a gente tem que começar a abrir a nossa mente, né? E não ser conduzido quando alguém diz, a gente não pensa, a gente simplesmente julga, né? Isso é uma comunicação bloqueadora, o julgamento é bloqueador, porque a gente julgou e não consegue entender todo o histórico do que foi antes. Né? E aí até chegar também aos pais dessas pessoas, né? Como é que estava essa mãe quando viu uma filha casando com 14 anos? Então a gente tem muito, né? Toda vez que a gente for pensar em analisar um conflito, antes de analisar o conflito naquele momento do apogeu, é importante que a gente releia, refaça toda a história para entender qual foi o ponto do começo dessa linha. Né? Então, isso também são coisas extremamente importantes. Então, o que eu estou trazendo aqui, né, quando a gente está falando de... Hoje o tema é trazer um pouquinho, descortinar um pouquinho o que é a comunicação não violenta, e que a gente possa entender, de fato, que é uma linguagem, né, uma linguagem de conexão, de olhar o outro de forma diferenciada, de que a gente possa não pegar as coisas e de forma impensada, né? Simplesmente quantos conflitos entre irmãs, quantos conflitos entre casais, né? Quantos conflitos entre até dentro da igreja, né? Entre às vezes a ser bispo e a ser bispo. Sim, os conflitos eles acontecem em todas as instâncias, mas tudo tem a ver com a comunicação. A forma de comunicação que ela não conecta, a forma de comunicação que ela vem de uma história de uma comunicação bloqueadora. Eu uso o termo bloqueador porque eu acho ele mais simpático do que o que está por trás embutido, que é uma comunicação alienante. Né? Então, a gente ameniza um pouco para não tornar a coisa mais né, alienante, mas é alienante, sim. E o macho, dentro dos estudos dele, ele trouxe muito também os próprios exemplos, né? As próprias vivências na própria família dele, dos erros e acertos que ele também teve que passar para compreender qual era a melhor forma de lidar com certas situações. E isso é muito importante, né? Eu fiz um clipezinho, só para não ficar muita fala, que já está bem extensa, já estou finalizando, que aí eu queria mostrar para vocês, é uma coisa bem simples, eu vou pegar aqui, compartilhar, que é uma forma de explicar a vocês o que é a comunicação não violenta, mas deixa eu puxar aqui para vocês verem. Um minutinho aqui que eu quero... Deixa eu localizar rapidinho. Gente do céu, não estou achando. Mas vamos lá. Não é possível que eu não vou achar. Separei para mostrar para vocês. Não é possível. Vamos ver aqui. Não, ele não está me permitindo mostrar. Gente do céu, não estou conseguindo achar para mostrar para vocês.
Não sei se tem alguma opção aqui que é vídeo, eu não estou pegando vídeo. Deixa eu botar aqui. Agora, não, ele não está me permitindo, gente. Eu acho que é porque eu botei como. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu botei como foto, talvez por isso que ele não me mostrou. E talvez como documento seja mais fácil. Vamos lá. Eu acho que por aqui eu consigo mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui. Nossa, que é muita coisa aqui. Deixa eu localizar. Um minutinho. Nossa, eu não quero pegar coisa errada aqui, mas vamos lá, estou tentando. Não, gente, eu não estou conseguindo achar. Que coisa estranha. Minutinho, minutinho. Ah, na minha frente. Estava na minha frente e eu não estava vendo. Bom, gente, o que eu vou mostrar a vocês agora é um clipe que eu fiz, um pouquinho falando sobre o que é a comunicação não violenta, de forma bem lúdica. Vamos esperar aqui que ele carregue. Acho que agora. Não, não suportou. Sinto muito. Depois eu boto o link para vocês verem. Mas vamos lá. O que eu queria falar para vocês é isso. A comunicação não violenta, já trouxe um pouco o que é, né, para vocês. Ele traz muito a questão do observar, a observação, foi o que eu falei agora, a questão do sentido, do sentimento. A questão de sentir, para mim, foi uma das coisas, umas surpresas que eu tive quando eu comecei a trabalhar com comunicação não violenta, porque sempre a gente fala 2, 3, 4 sentimentos, a gente sempre repete os mesmos sentimentos, né? E ele me traz uma lista imensa de quantidade de sentimentos que a gente praticamente não usa. Então, assim, parece que a gente reduziu na nossa linguagem os sentimentos para 5 ou 6. Mas aí, quando eu começo a refletir sobre isso, me vem uma outra questão, que é o seguinte: quando a gente faz essa redução, significa que a gente está começando a cortar os sentimentos. É como se a gente estivesse fugindo do sentimento, né? Então, na hora que a gente também não começa a não sentir, e observe, a gente tem visto coisas e como se fosse normalizado coisas, né? E a gente nem sente mais. Às vezes uma pessoa sofre um acidente, é tanto acidente que aparece, vamos dizer, nas mídias, que a gente já começa a não ter sentimento sobre aquilo, né? Então, isso é comunicação alienante. A gente já não sente nada pelo outro. Tá aí, e cara, sofreu um acidente de moto e ninguém está nem preocupado, nem de pensar assim, poxa, será que ele está bem? Não, porque a gente reduziu, essa redução de sentimentos começou a fazer a gente ficar mais endurecido. Então, assim, é também importante a gente começar a pensar sobre isso. Eu me surpreendi, sou bem séria, gente, me surpreendi com a lista de sentimentos e comigo mesma eu disse, por que eu nunca falo esses nomes, né? Será que eu não tenho esses sentimentos? Então, ou seja, eu bloqueei em mim esses sentimentos, né? Nós, como seres humanos, estamos começando a bloquear, a gente está querendo se transformar numa inteligência artificial, é isso? Olha, todo cuidado, né? A gente também tem que começar a pensar sobre essas coisas, né? A máquina, a agilidade, a questão de estar usando muita tecnologia, nos desconecta, né? Desconecta de sentimentos, nos desconecta da natureza, né? Nos desconecta de olhar o céu.
nos desconecta de ouvir uma frequência que é a frequência do som do pássaro. Então, assim, nem todo mundo tem esse olhar. Muitas vezes, hoje mesmo, eu estava sentada na mesa, eu tenho um janelão onde eu vejo o céu, tudo que está lá fora, assim, né, que isso é de natureza, e eu vi um gavião passando assim para um lado, né, e me conectei àquilo, passou um gavião. Aí daqui a pouco eu vejo ele passando para outro lado, e aquilo eu também me conectei, eu disse, ele mudou de posição. Então eu vejo, o meu olhar está sobre aquilo que eu estou fazendo, mas também está sobre a natureza que está circulando ali. E de repente eu vi que ele veio para cima da minha casa, e eu tive a sensação que ele veio para cima. Então, assim, possivelmente era um pássaro que ele queria pegar e passou por aqui, passou por cima da casa. Então, assim, eu estou conectada, eu estou observando. E nem sempre as pessoas estão, né? Outro dia também, eu andando pela rua, e de repente eu vi um serzinho desse tamanho, numa pista onde passava carro, e era um passarinho, um filhotinho de passarinho que tinha caído. Eu peguei o passarinho com muito cuidado, ele ficou meio irritadinho, queria até me picar, mas eu disse para ele, vamos sair daqui da rua, senão o carro vai passar por cima. E coloquei ele num ponto, que era um ponto, que era uma graminha, e disse, daí você caminha, porque eu já fiz o que eu tinha de fazer, né? Minha ajuda foi tirar você da rua. Então, assim, essas conexões que a gente, né, não faz. E a gente talvez passe até com o pé por cima. Aconteceu uma coisa muito interessante um tempo atrás, que eu trabalhava numa instituição chamada Fundação Joaquim Nabuco, e passei por uma ladeirinha que a gente subia, e nessa ladeira, que é uma biblioteca, quando eu passei, tinha um besouro, todo verdinho, parecia um ser de outro planeta, lindo, um carrinho Volkswagen daquela época, né? aquele Fusquinha, só que verdinho, cheio de pontinhos, isso e aquilo. E ele estava na subida, subindo também, andando em cima da mesma ladeira, que era cimentada. Eu não tirei ele, confesso. Passei, mas não pisei. E só fiz dizer, espero que ninguém pise você. Né? Desci. Quando eu desci, ele estava esmagado. Ou seja, eu consegui vê-lo, porque eu estou conectada em tudo. Mas o outra pessoa só estava preocupado no caminho que via à frente e passou por cima. Entende? Então, é sobre essa conexão que eu quero falar para vocês, né? Que a conexão de alma está conectada com tudo. É não ficar alienado sobre a existência humana, que não é só nós, seres humanos, existem outros seres que estão também aqui no planeta, né? Formiga, minhoca e outras coisas que estão circulando, borboleta passando, passarinho, né? Então, a cidade grande já começa a diminuir porque é complicado para eles, né? Mas é preciso que a gente se atente a entrar na conexão do coração, poder olhar as coisas de forma mais amorosa, e a comunicação não violenta nos leva a esse caminho, sabe? É o caminho de conexão. E ele diz assim, é preciso que a conexão aconteça, né? Assim, e sobre a questão que a comunicação é uma troca. Então, a gente comunica, mas a gente troca, né? A gente dá amor e recebe amor. Se a gente não dá amor, a gente dá alguma outra coisa, a gente também vai receber a mesma coisa, porque aquilo que a gente dá é o que a gente vai receber de volta, né? Então, é bem isso. É isso. Eu estou aqui com a Lu e a Amparo, mas, Lu, você quer falar alguma coisa, Lu? Não, você falou tão. Você fez um resumão. Eu só gostei da participação da Gi e achei interessante, Sandra, a parte que a gente realmente tem que ter a visão de uma girafa, né? E olhar por cima e olhar por dentro também.
né? Não é o que incomoda no outro, além do que incomoda. Eu achei muito interessante olhar o eu do outro. Exato. A gente está aqui para fechar comigo. Quando a gente fala a representação da comunicação não violenta, como eu disse a vocês no comecinho, é a girafa, né? Porque o maior ser do planeta, em termos de coração, é quem tem o coração maior. E, e essa forma, e esse pescoço grande, faz com que ele veja melhor, que é a questão da observação. Eu preciso observar, eu preciso entender o que está acontecendo antes de fazer qualquer ato de agressão. A gente tem que ter esse sentido, né? O Marshall, ele é muito interessante porque ele trabalha também com essa ideia desses personagens do chacal, que é o lobo, e ele chama de linguagem chacal e chama de linguagem girafa, né? A linguagem girafa é a linguagem amorosa mesmo, né? É a linguagem que nos conecta e que faz a gente mais grandioso, né? Enriquece nossas vidas. O macho sempre coloca, esse nome Enriquecer a Vida eu amei, eu passo a ser meu lema, porque eu acho que faz muito sentido, que é o lema dele, quando ele diz, para mim, eu preciso ter uma vida que ela seja enriquecida, mas é enriquecida exatamente de situações e coisas que me levem a estar sempre bem, né? Então, estar bem com o mundo, então isso é muito importante. Então, e aí você tá usar sempre a linguagem girafa, né? É a linguagem de conexão, a linguagem de poder dizer ao outro, tá tudo bem, eu estou aqui do teu lado, né? Você poder virar para o outro e dizer, não, tá tudo tranquilo, fica calmo, a gente vai resolver a situação, né? Então, isso é muito importante, né? Não é isso que o macho traz, né? Que a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Que às vezes falta, e tentar ver as coisas de forma, né? Então, muitas vezes é aquela coisa, né? Às vezes a gente tem vontade de enganar alguém, mas antes de pensar em enganar alguém, aí a gente tem que vir para se imaginar como na linguagem de girafa e dizer: tem algo errado nessa história, tem alguém necessitando de ajuda nessa história, né? A conexão com o lobo, né? Que é dentro da história, não é sempre na história, na Branca de Neve não, na Chapeuzinho Vermelho, existiu o lobo, né? Sempre o lobo foi conectado em histórias onde ele era o devorador. E na história real, ele ganhou esse nome de chacal e de devorador, porque existia um tempo de civilização onde os lobos tinham suas carcaças, né? Eles podiam caçar porque eles tinham os espaços de floresta para isso. Com a civilização, muitas florestas foram disseminadas, né? E alguns, sei lá, algumas pessoas começaram a fazer construções em área de floresta. E o que aconteceu? Os lobos não tinham mais os alimentos como eles tinham antes. E essas pessoas que moravam nessas granjas ou nessas áreas que tinham criado, normalmente tinham ovelhas, normalmente tinham aves, né? Então, criações de aves e outros bichos, e era o alimento desses lobos, né? Então, os lobos vinham escondidos e roubavam e levavam aquilo como uma caça. Então, passou a ter essa visão de que o chacal, né, esse lobo, era um lobo devorador, né? E aí o Mastro nos traz a linguagem do lobo como essa linguagem que a gente tem visto, né, na civilização, que é uma linguagem devoradora, né? Uma linguagem de baixar o outro, né? É uma linguagem que um quer estar em cima e quer, às vezes, até numa mesa, em determinadas empresas, você vai ver o chefe numa mesa onde ele fica mais alto e que o funcionário fica numa mesinha mais baixa, exatamente já para trazer essa coisa do da abaixo de mim, né? Então, assim, esse é o chacal. Ele não te olha no mesmo olhar, né? Esse é o que ele chama de chacal. A girafa, como a Gi, que está aqui, ela já tem essa empatia. Ela já vai olhar o outro, já vai pensar se aquele funcionário ele está colocando, ele vai dividir
demitir, mas antes de demitir, ele vai tentar entender como é a situação desse funcionário, o que vai acontecer com ele na hora que demitir, a família está como, né? Naquele momento que a gente viveu, que todo mundo teve que ficar em casa, algumas situações foram chacais e algumas situações foram girafas, né? Vimos algumas empresas fazendo doações para seus funcionários, para que pudessem se alimentar em casa, né? E vimos também situações onde empresas colocaram funcionários para fora e não estavam nem aí o que iria acontecer com ele, né? Então, assim, esse é o personagem que a gente chama de chacal, que eu não trouxe hoje aqui, e aqui é a nossa personagem, que é a Gi, que é a girafa, que é a linguagem de girafa, a linguagem de conexão, a CNV, né, a linguagem de uma comunicação empática, que olha o outro. Isso não quer dizer, muitas vezes a pessoa vai dizer, mas aí vai ser bom para todo mundo, tem tanta gente ruim. Girafa também, tem uma coisa importante que eu não falei da Gi. A girafa não é só uma apaziguadora, a girafa ela pode sim ter uma voz altiva quando há necessidade, né? Então, ela pode ter um posicionamento de autoridade e não de autoritarismo, né? Porque ela vai ter uma autoridade de ser respeitada, porque ela está dentro do padrão de te dizer: eu estou aqui para te ajudar, mas você precisa querer. Então, ela não é a boba, né? Ela não é boba. Ela é uma girafa consciente, é uma linguagem de conexão consciente, que tem, sim, o ponto de autoridade, que difere, como eu falei, da chacal, que é autoritarismo, né? Então, assim, ela tem a conexão de de te conectar de forma a que a gente consiga solucionar muitos conflitos, e às vezes são conflitos bem difíceis, que requer a questão até de uma justiça restaurativa, então, do pensamento de algo que também a justiça esteja envolvida, mas sempre com um olhar mais humano. Então, é bem isso. Faz muito sentido o que eu estou falando. Então, faz sentido total. Espero que para vocês também. E é isso. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a comunicação não violenta, esse ano a gente fez todo o circuito de estudo do livro, praticamente finalizamos, né? E o livro finalizamos. E aí a gente está, como estamos fechando o ano praticamente, esses últimos dias do ano para começar um ano novo, a gente vem desenvolvendo, continua desenvolvendo a prática da comunicação não violenta de forma gratuita, para que vocês possam conhecer, possam aplicar e possam trabalhar com isso. E o próximo ano a gente já vai vir com algumas coisas, novidades, inclusive de cursos, né? Aí é hora da gente fazer uma aplicação, começar a estudar de verdade. Então é isso. Sou muito grata por estar aqui, né? Podendo trazer esse conteúdo. Sei que muitas pessoas vão estar, que não estão presentes, vão estar assistindo depois. Divulguem, mandem para os amigos, principalmente para quem é professor, né? Para quem trabalha com público, para quem tem empresa, para líderes de empresa, né? Líderes de instituições, para que a gente comece a apresentar a grandiosidade dessa metodologia, para que a gente possa pensar em anos, né, melhores para nossas vidas, quando voltados com mais paz. É isso, eu e Gi ficamos por aqui. E com muita gratidão agradecemos por essa oportunidade, né, de estar falando sobre esse conteúdo. É muito gratificante, inclusive, porque eu tenho visto nas livrarias o livro em destaque, significa que isso está ganhando uma ressonância de verdade, né? E é isso, minha gratidão, a presença de quem esteve aqui com a gente, Lu, gratidão, Amparo, não sei se o Amparo consegue falar, Amparo, pelo menos o áudio, ou não, senão a gente fala depois. Mas, gratidão pela presença, porque já a Amparo tem uma certa dificuldade com a conexão,
não é muito ligada nas ferramentas digitais, mas está aqui com a gente, com muita gratidão. E eu fico muito grata, inclusive. Pois é, gente. Então, até o próximo encontro. E tenho certeza que essa é uma ferramenta que pode engrandecer a vida de todos vocês, de alguma forma. Ou através dos nossos conteúdos, ou até na compra do livro, né? Se deliciem com essa metodologia tão grande, tão maravilhosa e traz muita conexão para nossas vidas. É isso, gratidão, até o próximo encontro. E se você não está ainda inscrito no nosso canal, se possível, se inscreve, porque isso nos ajuda, né? Hoje a gente está fazendo o Zoom, mas nós pretendemos fazer pelo YouTube de forma ao vivo, direta, para que vocês possam a gente poder trazer esse conteúdo para mais pessoas, mas por enquanto a gente tem que só que gravar cada quantidade de inscritos no nosso canal. Gratidão, 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 gratidão e até o próximo encontro.